Bom, para a gente entender o Brasil, eu tenho pedido aos auditórios que me distinguem com a sua atenção um pouquinho de paciência para umas premissas que parecem algo filosóficas ou meio poéticas, mas na verdade não são. Não é possível, penso eu, compreendermos mesmo a contradição brasileira sem, ainda que rapidamente, passarmos sobre essas premissas. Uma delas tem a ver com a forma com que nós precisamos enfrentar criticamente, do meu ponto de vista, o marco de economia política chamado neoliberalismo, que como gera perversões muito graves, acabou sendo reduzido no debate político a um palavrão. Então as coisas quase que ficam assim, seu neoliberal, não, neoliberal é você e sua mãe aí. E infelizmente não é possível enfrentar esse marco de economia política, algo perverso mesmo para a nossa realidade, sem compreender a grave complexidade dessa teoria e suas implicações no nosso dia a dia, ainda que não seja disponibilizado para a média do juízo popular o assunto. Isso que mais me comove hoje em dia. O que eu estou querendo dizer? Antigamente, as nossas gerações, a minha geração, por exemplo, era induzida a crer que felicidade era uma coisa que se obtinha em abstrações subjetivas, em coisas espirituais. A minha geração se via como uma geração insurgente, revolucionária, capaz de nada menos que mudar o mundo, né? Não também sem registrar que a nossa geração se referia feliz na boemia, na poesia, na serenata, na música. Hoje em dia, se bem repararmos, as novas gerações estão crescentemente induzidas a crer que ser feliz é uma proporção de quanto de nossa expectativa de consumo, excitada por uma oferta sem limite, nós damos conta de realizar com a renda sempre apertada que dispomos. Repetindo, crescentemente, eu não gosto disso, apenas constato, as novas gerações são induzidas a referir felicidade a consumo. A oferta de consumo, o padrão de consumo que se oferece, e isso vai se entranhando como símbolo de status, nexo de aceitação do jovem pelo seu grupo social, demonstração de êxito materializada em referências de consumo, e isso tudo vai complexizando uma dimensão pouco espiritual, algo materialista, e aqui as palavras também vão perdendo o sentido tradicional. Espiritual, para mim, não é religioso, porque tem aí uma distorção muito grave, e materialista aqui não é a crença de que nós temos que construir a história com nosso esforço, dispensando a intervenção divina do mundanismo do dia a dia. Aqui é consumismo referido à felicidade. Se bem é assim, e eu volto a dizer, eu não gosto, mas constato, nós temos que ter clareza, e isso vai acabar estabelecendo um nexo com o que nós viemos conversar hoje à noite, é uma conjuntura econômica brasileira, a importância da questão tecnológica nesse contexto, eu não me dispersei dele não. Porém, se nós entendermos essa premissa como válida, nós vamos ter que concluir que a perspectiva de busca de felicidade real no dia a dia das pessoas está praticamente vinculada a quanto da minha renda eu procuro aplicar no bom, bonito e barato. Por quê? A minha renda é exígua, é apertada. E a minha expectativa de consumo, referida à minha possível felicidade, é excitada dramaticamente pela informação em tempo real, que praticamente estandartiza planetariamente esta referência de consumo simbolizada como feliz. Quer dizer, quem é que é feliz? É quem dá conta de saciar sua expectativa de consumo. Ora, se isto é verdade, e eu quero crer que é, e nós estamos procurando felicidade na busca do bom, bonito e barato, ponto, sem qualquer outra ordem de consideração, eu quero crer que aí está explicitado aquilo que entre os chineses é praticamente o mesmo ideograma. A palavra crise
E a palavra oportunidade, no ideograma chinês, é praticamente a mesma. É o mesmo ideograma, aquele desenho, com um rabinho de nada, querendo mesmo dizer, na lógica da filosofia oriental, que a crise é uma oportunidade. E isso, então, nos traz para a compreensão da questão brasileira. Ora, as condições de empreender, vale lembrar explicitamente, ainda que desnecessário pela qualidade do auditório, as condições reais de produzir, de comercializar, de pagar salários, de pagar impostos, portanto, financiar este ou aquele padrão de serviços públicos, esta ou aquela eficiente ou ineficiente infraestrutura, as condições de empreender não são globais. E o padrão de consumo, pelas comunicações, pela instantaneidade da informação em escala planetária, este sim já é global. E o marco neoliberal, que eu volto a dizer, não é um palavrão, ainda que provoque perversões tremendas, é um marco de economia política que precisa ser conhecido para ser enfrentado com alguma eficácia, ainda que o campo de batalha seja hostil. Por quê? Porque o marco neoliberal joga com esta premissa da felicidade referida ao consumo. Então, um jovem coreano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem norte-americano, um jovem peruano, um jovem boliviano, crescentemente, eu falo jovem, mas todos nós, mas o jovem mais gravemente, que está marcando uma mudança de valor estrutural na humanidade. Então, o jovem é bombardeado com esta oferta estandartizada em escala planetária de consumo. O consumo, basicamente, um telefone 3G com câmera de 5 megapixels, um iPod última geração, um iPod Nano vídeo, né, um iPod vídeo. O iPhone vai chegar agora embalado pelas nossas operadoras. O que mais? Um tênis Nike para ficar nos cintos. Ou uma camisa da Cavaleira. Né? Os jovens aqui sabem o que eu estou falando. Esse é o mesmo, rigoroso, mesmo padrão no mundo inteiro. No mundo inteiro. E as condições reais de empreender não são globais. Eu chamo a atenção sempre dos auditórios que me ouvem, aí já referindo mais concretamente a questão brasileira aqui e agora, para 3 entre 1000 possíveis assimetrias que se pode destacar para financiar esse raciocínio. Uma delas tem centralmente a ver com o contexto em que vocês e nós aqui nos reunimos na InfoBrasil, e eu quero agradecer essa oportunidade de voltar aqui. Primeira assimetria, primeira diferença conceitual, estratégica entre o modo de empreender dito global e o modo de empreender ainda praticado entre nós brasileiros. Diz respeito ao padrão de financiamento. Todos nós somos induzidos pela superficialidade da nossa imprensa a referir a taxa de juros. Ok, é uma assimetria. Então, a taxa de juros. Mas esta não é a única questão. No setor de tecnologia, por exemplo, especialmente a tecnologia que importa, que é crescentemente referida à inovação, o marco do financiamento é essencial. E existe um tipo de dinheiro que por aí afora, no mundo dito globalizado, ou seja, nos centros dinâmicos do planeta, esse dinheiro já tem grande volume. Entre nós brasileiros eu fico acompanhando, brigo, reclamo, e eu acho que até para atender minha reclamação, o BNDES criou ali um tostãozinho, mas é tão grave esta assimetria, essa ausência na realidade brasileira, no marco do financiamento, que até o nome do negócio a gente ainda tem que referir em inglês, porque não temos pacificado ainda a expressão correspondente em português. Digo Venture Capital. Como é que se produz uma empresa de tecnologia, de densidade tecnológica, caracterizada pela inovação, que como regra, claro que é possível exceções, mas como regra, deriva do gesto de um garoto, de um jovem, que por definição não tem patrimônio, não tem lastro para dar garantias aos créditos tradicionais e que tem uma ideia. Esse jovem poderia se chamar Bill Gates, que foi assim. O Bill Gates estava fazendo uma faculdade, resolveu interromper a faculdade porque teve uma ideia
de que o computador poderia ser miniaturizado e levado para uso pessoal, e que o futuro desse negócio não era hardware, mas software, na questão de ser friendly, o ambiente de se processar no computador. E deu do que deu. Se o Bill Gates nascesse entre nós, era uma frustração a mais entre tantas que temos. O Venture Capital funciona assim. O Bill Gates começou com o Venture Capital. É um capital não empréstimo, é um capital de associação em que o capitalista, ou o sistema, associa este capital, associando-se ao risco absoluto de um empreendimento inovador. Ao risco absoluto. Deu certo, vira sócio do Bill Gates. Não deu certo, faz parte do negócio. Essa assimetria no Brasil tem a ver com todo o perfil do mercado de capitais, que ainda é bastante incipiente, está melhorando, tudo no Brasil está melhorando. Agora, eu acho que ficaria muito chato, muito cacete eu ficar dizendo aqui que está bom isso, está bom aquilo. Eu prefiro deixar a obviedade do que está bom para a gente considerar o que falta fazer e a largueza e a complexidade do nosso desafio. Chama a atenção para uma outra assimetria que o Cruz já mencionou, porque eu ando obsessivamente falando por aí afora nessas questões. Diz respeito à escala. Aqui é um juízo mais econômico, mas não há complexidade nenhuma em se entender. É que, invariavelmente, nos padrões tradicionais de produção, nos padrões tradicionais de comercialização, invariavelmente, notem, tradicionalmente, invariavelmente, um bem ou serviço oferecido em mega quantidade, em mega escala, invariavelmente custa mais barato no fim do que custa produzir ou ofertar o mesmo ou similar bem ou serviço por um pequeno. Deixa eu tentar repetir. Uma fábrica de calçados, uma fábrica de têxteis da China, calçados e têxteis são vocações, por exemplo, do Ceará, produz 1 bilhão de unidades por mês. 1 bilhão de calças por mês. O custo do pano para essa fábrica é muito mais barato, porque a quantidade é gigantesca. E quando ele vai vender uma unidade, o chinês, ele ganha 1 centavo na calça, porque o lucro vem da gigantesca quantidade que ele oferece e dos bilhões de centavos que ele vai reunir. Portanto, invariavelmente, assim oferecido tradicionalmente um bem ou serviço, o preço final dele é mais barato do que custa produzir, por exemplo, uma calça 10 por dia, naquela nossa costureira individual de fundo de quintal. O pano para ela é mais caro e o lucro tem que ser 10, 20% acima para pagar o leite das crianças. Então, essa outra assimetria no Brasil é dramaticamente grave, porque 7 em cada 10 empregos no nosso país são oferecidos, e o que me importa em economia, que é para mim um meio, não é um fim, é o emprego, é o bem-estar das pessoas. No Brasil, 7 em cada 10 empregos são oferecidos por pequenos empreendimentos, sob o ponto de vista do padrão global. Quer dizer, o padrão global tende a apresentar para a competição uma mega corporação, resultado desse itinerário de fusões de corporações, e no Brasil nós temos 7 em cada 10 empregos vindo de pequenos. Porém, se queda e coices são pouco, ainda temos uma assimetria um pouco mais dramática, que tem a ver com a sua expertise, com a sua inteligência aqui reunida na InfoBrasil. Diz respeito ao impacto da tecnologia lato sensu, a forma de fazer lato sensu, que hoje a tecnologia impõe em eficiência, produtividade, preço, aprazabilidade nos bens e serviços que esse padrão standardizado de consumo referido à felicidade, que é o que de fato está acontecendo no planeta, impõe. O Brasil tem hoje ainda, nós estamos ganhando terreno, avançamos aqui, chegamos numa ponta acolá, mas na média, isso é um estudo que se atualiza relativamente com certa lentidão pela Fundação Getúlio Vargas, mas o Brasil padece, ainda sendo verdadeiras essas conclusões, de um retardo tecnológico médio de 3 gerações em relação à ponta mundial, setor a setor.
Então, veja bem, é como se nós, na média, estivéssemos produzindo com a geração avó da atual geração dominante, setor a setor, por aí afora. Evidente, voltando agora, tentando demonstrar que aquela aparentemente filosófica introdução de felicidade referida a consumo tem muito a ver com a compreensão estratégica, pragmática do nosso agir e do nosso pensar sobre o Brasil para os próximos anos, como eu queria demonstrar. Se eu acho que só sou feliz se eu der conta de acessar o padrão estandartizado globalmente de consumo, que eu refiro a mim como felicidade. A grande pergunta é, se eu me coloco diante da vida, buscando sem qualquer outra ordem de consideração o bom, bonito e barato, a pergunta que se impõe é, de onde vem o bom, bonito e barato? De sofisticação tecnológica de ponta ou de retardo tecnológico? De mega escala ou de pequena e média escala? De financiamento dramaticamente inovador e barato ou de financiamento inexistente e caro? A pergunta se responde. Evidentemente, Houston, we have a problem. Que era a frase fatídica dos astronautas da Apollo 13. Finalmente deu tudo certo, como eu acho que também vai dar tudo certo aqui no Brasil. Mas isso dá as pistas de como nós podemos e devemos nos equipar, os brasileiros, para o debate político. E eu quero dizer debate político, porque, lamentavelmente, a política no Brasil tem sido novelizada como uma sequência de escândalos. É evidente que estressar criticamente os escândalos é um imperativo da maturidade democrática que temos que aperfeiçoar. Mas não é possível, meus compatriotas, meus conterrâneos, deixar que a política seja reduzida a isto, a uma novela, a um escândalo novelizado, substituído logo por outro escândalo novelizado, capítulo 1, capítulo 2, e o máximo de digressão que se faz para a novelização do escândalo, que transforma a política num pardieiro de pilantras e de burrice, porque talvez a burrice ainda faça mais mal do que a pilantragem, na minha opinião. Nós temos intervalos para o caso Isabela. Você acha que foi eles mesmo que matou? Eu me preocupo angustiadamente com isso. Por quê? Porque o Brasil tem praticamente todas as condições de superar este problema. Todas. Eu não consigo visualizar nenhuma interdição física que nos iniba de superar estes hiatos. E superar estes hiatos exigindo um debate que não vai se conformar em simplificações, por exemplo. Por quê? Porque há de um flanco conservador, de uma direita modernosa, que inclusive joga com esta questão da expectativa das pessoas ser o consumo de padrão global, pouco importa de onde venha, nem que isso gere passivos infinanciáveis que levam o país a crises cíclicas de financiamento, etc, etc, que é uma coisa que não estamos livres dela ainda, embora estamos bastante imunizados com o esforço que tem feito o presidente Lula, mas não estamos livres. Não devemos pegar a corda com essa história de investment grade, porque a melhor hora, inclusive, já passou. Mas isso é outra palestra. Do lado desse mundo modernoso, pensamento conservador, para quem Miami é a capital cultural do planeta, eles pura e simplesmente dizem que globalização é uma inerência dos tempos. Assim como eu digo sempre, a lei que anuncia que o sol vai nascer amanhã. E isto é mentira. Quer dizer, o sol vai nascer amanhã, sem dúvida, salvo a hecatombe galáctica, não é provável que essa lei da física seja violada. Mas não é verdade que o fato econômico seja global, como eu já tentei demonstrar, porque as condições reais de empreender, inclusive a mais perversa de todas, que é o fluxo da mão de obra, ao tempo em que se reclama a liberalização de circulação de riquezas financeiras, tecnológicas ou mercadológicas, se restringe a circulação das pessoas. O novo muro de Berlim separa a América do México e é uma vergonha. Todo dia morre gente por restrição à migração. Só para demonstrar que é picaretagem intelectual afirmar que a globalização é a nova lei da física e tal.
Porém, para infernizar a nossa vida, nós temos que tratar com muito carinho, mas igualmente não concordar com aquele pensar de uma velha esquerda que parou de ler, que não entendeu o impacto da tecnologia nas transformações e que quer colocar a globalização como um tema opcional. E eu vejo isso no debate. Diz o seguinte: globalização, você é contra ou a favor? Eu sei não. Eu não sei se eu sou contra ou a favor. Ou aquela coisa de que globalização é só o outro nome de imperialismo. Ou seja, há uma ordem internacional injusta, ainda muito violenta, não estamos longe ainda de uma ordem internacional assentada na paz, no pluralismo, no direito, ainda é a prepotência, a teoria do big stake, tudo certo. E há uma exploração colonial ainda dos países periféricos pelos países centrais, e pode-se dar isso com tranquilidade o nome de imperialismo. Porém, imperialismo é uma coisa, globalização é outra. Por quê? Porque da globalização, evidentemente, nós temos várias coisas dramaticamente boas. Domínio tecnológico em saúde, por exemplo. Quer dizer, quem aqui quer dispensar uma tomografia ou uma ressonância magnética com o último equipamento? Isto é uma coisa boa, né? A nova farmácia, a nova química, os novos materiais, o telefone 3G, a televisão LCD, Full HD, 1080p, OI, tudo isso, na minha opinião, é muito bom. Portanto, globalização é uma coisa mais complexa. E é, a rigor, uma coisa antiga. Quando os portugueses se lançaram no oceano, afrontando o pensamento reacionário de então e de hoje da igreja, do tempo, né? Com todo respeito a quem pensa diferente, a igreja dizia que a terra era um prato e que o camarada, se viajasse numa direção só, ia cair no abismo. E a NASA do tempo, que era a escola de Sagres, já tinha visto claramente que não era bem assim, a influência dos mouros, que já dominavam esse assunto há muitos anos, e de que a Terra não era o centro do universo, mas girava ao redor do Sol. Enfim, eles vieram e descobriram um novo mundo, construíram esse acesso. Isso era a globalização. O que aconteceu foi que as tecnologias de informação, as tecnologias de telecomunicação sofisticaram e tornaram complexa como jamais a questão da globalização, porque essa tendência do homem virtualizar a distância entre ele e o seu semelhante, desde sempre existiu, só que agora, pela primeira vez, finalmente se virtualizou totalmente. E daí vem a estandardização dos padrões de consumo, e daí vem a crescente referência do consumo à felicidade, e daí vem o problema do nosso país. Se assim é verdade, as pistas estão dadas. O problema do Brasil não é restringir consumo. É evidente que a tarefa para os artistas, o nosso maravilhoso Raimundo está ali, para os intelectuais e para os políticos que têm alguma coisa na cabeça, é ajudar a comunidade a uma nova espiritualização. Há todo um esforço, há todo um trabalho por se preparar o novo homem, a nova mulher, a nova virtude está por ser construída nesses tempos. Isso é uma tarefa para os artistas, para os visionários, para os acadêmicos, para os políticos que percebam que, para além de seus mandatos, há uma tarefa formadora, pedagógica por ser desenvolvida. Porém, enquanto isso não acontece, é preciso consertar o marco de economia política do país, de maneira a evitar a tentação reacionária de restringir o acesso das pessoas ao consumo, mas compreender sem nenhuma ingenuidade que o bom, bonito e barato, por média, é produzido em centros outros que não o nosso. E que isto gera para nós passivos, infinanciáveis, e gera, portanto, instabilidade. Bom, traduzindo em miúdo, vocês sabem disso. O que tem acontecido no mundo hoje, no Brasil hoje, em função dessa contradição? Boa parte do mundo. Você tem, de um lado, a falsificação dos elementos de felicidade consumista, que é a pirataria. Isso é uma tentativa, aspas, venial, de dar acesso à renda baixa daquele padrão. Bolsa Louis Vuitton a R$5 na beira-mar, né? E coisa...
óculos Chanel de primeira a R$1, só não pode comer carne de porco sexta-feira, né? E de outro lado a violência, porque há uma certa elite, essa mesma elite modernosa ali pelo sudeste do país, que atribui a violência, ainda de forma esquerdosa, à miséria. Miséria não gera violência. Quem quiser confirmar esse meu raciocínio, visite Salitre. Salitre é uma cidade do Ceará que está na esquina do Ceará, Piauí e Pernambuco, onde a renda per capita deve ser 1/5 da renda per capita brasileira, e é possível ali anotar um ano e meio sem nenhum homicídio. O que gera violência é a justaposição da miséria excitada pelo consumismo com a opulência, com o instruimento, né, com o estrago. Isto é que gera violência. Aí, quem não vai para a pirataria, vai para tomar ou a renda ou o elemento simbólico, o Rolex, né, dessa felicidade referida a consumo. Mas isso é outra reflexão. O que nós temos que fazer, claramente, é tentar equacionar uma economia política que tem um objetivo estratégico, mas que tem uma transição. Por quê? Porque as condições de financiamento da economia brasileira são assim em razão de quê? Algum defeito genético? Algum problema estratégico? Alguma interdição física? Não. Há um marco contábil ruinosamente gerido, até o Lula tomar posse, e é engraçado a gente dizer isso, até o Lula tomar posse, um marco contábil ruinosamente administrado. Coisas assim, tipo assim, eu não falei errado, que nem minha filha não, né? O Brasil tinha uma carga tributária de 27% com uma dívida de 38% do PIB quando eu era ministro da Fazenda, dia 1º de janeiro de 95. Quando o Lula tomou posse, dia 1º de janeiro de 2003, o Brasil tinha uma carga tributária de 35% com uma dívida de 58%. A dívida saltou de 38 para 58 em 8 anos, e tinha levado 500 para chegar a 35, praticamente dobrou, e a carga tributária sai de 27% para 35% em 8 anos. Isso é uma ruína absoluta, além de se privatizar e jogar na lata do lixo 100 bilhões de dólares. Isto é que gerou esta condição hostil de financiamento, mas viva a equação para consertá-la. A taxa de juros hoje já é a menor dos últimos 23 anos, mas ainda é a campeã do mundo. E é possível avançar e consertar de maneira a produzir a eliminação desta assimetria nos produtos do financiamento. Não só fundar um mercado de capitais, quem sabe amadurecer no país uma conversa sobre o aparelho de poupança de longo prazo vinculado ao investimento de longo prazo, que tem a ver com previdência social. E aí uma discussão. Mas eu veja bem, o que eu quero demonstrar por hoje, que senão vai ficar muito mais chato do que já está, é que não há interdição física para superar essa assimetria. A segunda é de escala. Bom, aqui é preciso, e o Cruz pontuou de um jeito que eu não posso deixar de comentar. É claro que é possível a um pequeno sobreviver, mesmo conhecendo a assimetria que impõe custos dramaticamente mais baixos à mega escala. Agora, digo a vocês, pelos modos tradicionais, impossível. O que é possível é inovar na forma de empreender. E aí o pequeno bate no grande. Por exemplo, a IBM é um case, é um caso importante. A IBM cresceu de tal forma que parecia ir ao monopólio mundial. E de repente a IBM começou a perder a batalha. Isso é um caso que eu tive a oportunidade de estudar nesse período nos Estados Unidos. Começou a perder a batalha por soluções de TI, mesmo por soluções de software, mesmo em alguns momentos por soluções de equipamento para empresas anônimas, desconhecidas. E aí esse caso é um caso famoso, em que a IBM inclusive se reestrutura completamente e passa a criar unidades independentes para que elas pudessem se comportar com a agilidade do pequeno. Porque a IBM percebeu que grande demais era a causa. Então ela ganhou em escala, mas para ter essa escala tinha que ter um standard, um padrão tal de oferta, de presença, de relacionamento com o mercado, com os seus clientes, que um pequeno batia nela.
E aí introduziram-se conceitos, me perdoem, não há ainda o equivalente na nossa literatura em português. Introduziram-se conceitos tipo Customer Driving Production, que é uma coisa importante de entender o pequeno. Isso aqui, mal comparando, é mais ou menos assim, o freguês é quem tem razão. Customer Driving Production, uma tradução livre aqui, o freguês é quem tem razão. Eu cito uma caricatura para passar adiante e não ficar amarrado num conceito. É assim, como é que funciona o empreendedor tradicional? Ele fareja ou se assessora um nicho de mercado, a demanda, um pedaço da demanda, faz o produto ou serviço dele e tenta convencer pelo marketing ao consumidor aderir ao seu produto ou serviço. Desculpe a simplificação grosseira. Isto, o grandão, que é o modo tradicional, é imbatível. Agora, se for o inverso, eu sou um empreendedor, tenho um talento, uma vocação, uma aptidão para um determinado setor, mas eu inverto, eu conheço o mercado, eu fragmento de forma absolutamente personalíssima o mercado, de maneira a conhecer sua segmentação personalíssima, e dali eu tiro o molde